Um outro exemplo bastante interessante que pode ser resolvido dos conceitos já apresentados nessa série de vídeos é a determinação do consumo de refratário de uma panela contendo aço líquido durante um tratamento sob vácuo. Neste caso, vamos considerar que está sendo tratado um aço com 0,1% de carbono, inicialmente isento de silício, que é tratado em um desgaseificador a vácuo com a pressão de 100 mm de mercúrio. O refratário da panela, neste caso, vai ser analisado como sendo constituído de sílica sólida pura. Vamos determinar, então, a massa de refratário que será consumida devido à reação com carbono. Na realidade, vamos estimar o valor máximo para esse desgaste, uma vez que consideraremos que durante o tratamento será alcançado o equilíbrio termodinâmico. Vamos considerar que o aço possui ainda 0,3% de manganês e que a temperatura de tratamento seja de 1873 Kelvin. Nesse caso, a reação de interesse é a reação onde a sílica do refratário vai reagir com carbono, formando silício e CO. É interessante observar que estamos sempre considerando como produto das reações o CO gasoso. Isso é fundamentado no fato de que o CO em altas temperaturas é bem mais estável do que o CO2. Aqui os estados padrão adotados para a sílica sólida pura, para o carbono e para o silício, o estado padrão henriano, deles dissolvidos a 1% no aço, no ferro, como solvente, e para o CO gasoso a 1 atmosfera de pressão. Primeiro passo, como sempre, determinação da equação para variação de energia livre padrão, seguindo procedimentos que já foram utilizados em exemplos anteriores. Recomendo mais uma vez que vocês façam a verificação das diversas expressões que foram utilizadas e comparem com o resultado que é apresentado aqui. Para esse caso, a variação de energia livre para os estados padrão que estão sendo adotados equivale a um ΔG0 de 132,035 menos 74,87 T em calorias por mol de sílica que está reagindo. Fazendo a suposição de que o refratário seja sílica sólida pura, podemos então assumir que para esse estado padrão de sílica sólida pura sua atividade seria unitária. Pressão parcial de CO 100 mm de mercúrio deve ser convertida para a atmosfera para utilização na expressão da constante de equilíbrio, que pode ser determinada igualando o ΔG0 a zero. O valor da constante de equilíbrio, nesse caso, para a temperatura de 1873, equivale a aproximadamente 9. Com os valores de P de CO e atividade da sílica obtidos anteriormente, podemos obter uma relação entre as atividades henrianas do silício e a atividade henriana do carbono ao quadrado. O valor equivale a aproximadamente 522. As atividades henrianas do silício e do carbono podem ser obtidas multiplicando seus respectivos coeficientes de atividade pelos seus teores. Usando o formalismo de Wagner, temos que o logaritmo do coeficiente de atividade henriano do silício é expresso em função dos diferentes coeficientes de interação e dos teores dos elementos solutos presentes no aço. Expressão semelhante obtida para o coeficiente de atividade henriano do carbono. Substituindo os valores obtidos nas tabelas dos dados termodinâmicos, nós temos os diferentes coeficientes de atividade multiplicados pelos respectivos teores. Essa última parcela se refere ao coeficiente de interação do manganês sobre o silício, vezes o seu respectivo teor. É interessante observar que os teores de silício e carbono, eles não estão determinados, uma vez que eles vão variar durante o processo. À medida que a reação vai ocorrendo, o teor de carbono do aço vai sofrendo um decréscimo, e o teor de silício no aço vai aumentando em decorrência do ataque químico à sílica do refratário. Como nós temos duas incógnitas, uma vez que os teores de silício e carbono não variam independentemente um do outro, nós podemos equacionar ou gerar mais uma equação que vem da estequiometria da reação, que nos informa que o número de mols de carbono que é consumido na reação é igual ao número de mols de silício multiplicados por 2, esse número de mols de silício formado proveniente da redução da sílica. Esses dois números de mols podem ser calculados como indicado nas equações abaixo,
considerando os teores iniciais de carbono e o teor final, que vai ser considerado como o do equilíbrio, a massa de aço sendo tratada na panela, peso atômico do carbono, expressão semelhante para o silício, usando o coeficiente que aparece na estequiometria da reação, 2, teor de silício final menos o teor de silício inicial, dividido por 28,09. É interessante observar que aqui o carbono, como ele está sendo consumido, é teor inicial menos o teor final. No caso do silício que está sendo produzido, é teor final de silício, que é o do equilíbrio, menos o seu teor inicial, que nesse caso em particular foi assumido como sendo zero. Então, substituindo valores e fazendo as devidas simplificações, nós conseguimos obter uma equação que relaciona o teor de carbono com o teor de silício no equilíbrio. O resultado é um teor de carbono igual a 0,1 menos 0,855 teor de silício. Essa expressão vai ser utilizada na expressão do equilíbrio para que possamos determinar simultaneamente os teores de carbono e do silício em equilíbrio e, a partir daí, deduzirmos o consumo de refratário. Combinando, então, a equação do balanço de massa proveniente da estequiometria da reação, nós podemos escrever ambos os coeficientes de atividade, tanto do silício quanto do carbono, em função de um dos teores apenas. Nesse caso, optamos por equacioná-lo em função do teor de silício. Então, ambos os coeficientes de atividade ficam em expressões onde temos exponencial de base 10 de uma equação linear que depende do silício, coisa análoga obtida para o coeficiente de atividade do carbono. Substituindo as expressões para os coeficientes de atividade obtidas anteriormente, na expressão do equilíbrio, nós obtemos uma equação relativamente complexa para calcularmos o teor de silício do equilíbrio. Mais uma vez, métodos iterativos são utilizados para essa solução, alternativa de usar o solver do Excel ou desenvolver um método iterativo de ponto único, são possibilidades que podemos utilizar para a resolução desta equação. Usando o método iterativo, ou então o solver do Excel, obtemos nas condições de equilíbrio um teor de silício equivalente a aproximadamente 0,1 e o teor de carbono final equivalente a 0,014 aproximadamente. Recomendo que vocês verifiquem essas soluções ou através do método iterativo de ponto único ou utilizando o solver do Excel. A questão agora é, conhecendo esse teor de silício, qual foi a massa de refratário que foi consumida durante o tratamento. Para determinar essa massa, vamos tomar como referência 1 tonelada de aço sendo tratado. Então, a massa de refratário é equivalente à massa de aço, que multiplica 1000, para converter essa massa de aço para grama, vezes o teor de silício final, uma vez que o teor de silício inicial era 0, dividido por 100. Esse valor que vai aparecer aqui corresponde à massa de silício que foi produzida a partir da redução da sílica do refratário. Como foi necessário, como foi solicitado a massa de refratário, como isso aqui é a massa de silício, nós vamos aplicar um fator gravimétrico que corresponde à massa molecular da sílica sobre a massa atômica do silício, respectivamente 60,09 e 28,09, para determinarmos a massa de sílica, que é o constituinte básico do refratário. Então, neste caso, obtemos um valor da ordem de 2,155 gramas por tonelada de aço, aproximadamente 2,2 kg por tonelada de aço. Recomendo, a título de exemplo, que vocês refaçam esse exemplo, utilizando agora, considerando agora que o refratário é feito à base de MgO. O que vocês esperariam que acontecesse com esse consumo?